Olá, meus queridos irmãos, irmãs e amigos em geral, novamente juntos para mais uma nova oportunidade de estudos da e na Palavra de Deus. Confesso que é grande alegria e por isso estamos aqui nos empenhando para o estudo na Palavra do Senhor. Recebam os cumprimentos fraternais da 8ª Igreja Batista Filadélfia de Curitiba, que é a patrocinadora deste programa evangélico, bem como do seu ilustre pastor Luiz Pedroso. Hoje vamos estudar uma lição importante, tão importante quanto as outras. Mas desta arte é da autoria do ilustre culto pastor Elton Mello e que tem como título Princípios Cristãos para influenciar a diversidade cultural. Então, quais são os objetivos da presente lição? Primeiro, conhecer os princípios bíblicos que nos ajudam a influenciar pessoas diante de uma desafiadora diversidade cultural. Também perceber nitidamente que respeitar a diversidade cultural não é amoldar-se aos padrões de conduta que contrariam a palavra de Deus. E, por fim, praticar o respeito, o amor, a paciência e a firmeza na fé cristã. Características que devem direcionar nosso posicionamento diante da diversidade cultural, sempre testemunhando de Cristo. Texto áureo está na carta de Paulo aos Romanos, capítulo 12, versículo 2, que leio. Não se amoldem ao padrão deste mundo, mas transformem-se pela renovação da sua mente, para que sejam capazes de experimentar e comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Textos bíblicos inspirativos. Gênesis, capítulo 43, versículo 32. Abro aspas. Serviram a ele em separado dos seus irmãos e também dos egípcios que comiam com ele, porque os egípcios não podiam comer com os hebreus, pois isso era sacrilégio para eles. Outra referência bíblica, Gênesis capítulo 47, versículo 3. Respondam-lhe assim: teus servos criam rebanhos desde pequenos, como o fizeram nossos antepassados. Assim, lhes será permitido habitar na região de Gósen, pois todos os pastores são desprezados pelos egípcios. Outra referência, Daniel capítulo 1, versículos 8 e 9. Daniel, contudo, decidiu não se tornar impuro com a comida e com o vinho do rei, e pediu ao chefe dos oficiais permissão para se abster deles. E Deus fez com que o homem fosse bondoso para com Daniel e tivesse simpatia por ele. João 18:31. Pilatos disse: levem e julguem-no conforme a lei de vocês. Mas nós não temos o direito de executar ninguém, protestaram os judeus.
A introdução desta lição diz o seguinte: a sociedade pós-moderna é diversa e complexa. O relativismo desempenha um papel central onde as pessoas rejeitam absolutos morais e adotam uma visão de verdade subjetiva. A cultura woke destaca a justiça social e a igualdade, mas muitas vezes ignora princípios bíblicos. Além disso, outras culturas seguem suas próprias verdades, afastando-se da referência do Deus vivo e verdadeiro. A cultura pós-moderna contrasta fortemente com a cultura do reino dos céus, que se baseia em verdades absolutas e na sabedoria, isto é, na soberania de Deus. A igreja do século XXI precisa se engajar culturalmente sem comprometer os princípios bíblicos. O autor Keller enfatiza a importância de uma igreja que entende e responde à cultura pós-moderna, apresentando o Evangelho de maneira relevante e transformadora. É o que vamos estudar nesta lição como segue. Tópico 1. Cultura pós-moderna e cultura do reino. A cultura pós-moderna valoriza o relativismo, a subjetividade e a pluralidade de verdades. Em contraste, a cultura do reino dos céus se fundamenta em princípios absolutos, na verdade de Deus e na sua soberania. As religiosidades presentes hoje são variadas e muitas vezes sincréticas, misturando crenças de diferentes tradições. No entanto, a fé cristã é exclusiva e baseada na revelação bíblica, diferenciando-se das demais religiões contemporâneas. O autor Keller, em sua obra, abro aspas, Igreja Centrada, fecho aspas, destaca a necessidade de a igreja manter sua identidade centrada no Evangelho, que é inegociável, ao mesmo tempo que dialoga com a cultura de forma respeitosa e amorosa. Aplicação para a reflexão. Estamos conseguindo atrair a atenção das pessoas não crentes? Ou eles estão olhando para nós como uns fanáticos ou ultrapassados? Tópico 2. Como as culturas tentam mudar a nossa fé. As principais tendências das culturas pós-modernas presentes na sociedade de hoje, que impactam na negação dos princípios cristãos, incluem, primeiro, relativismo moral. O relativismo moral é a crença de que não existem verdades absolutas em termos de certo e errado. Isso contrasta com os princípios cristãos que afirmam a existência
de padrões morais objetivos baseados na Bíblia. O relativismo moral promove a ideia de que cada pessoa pode definir sua própria verdade, o que pode levar à rejeição dos mandamentos e ensinamentos bíblicos. 2. Individualismo radical. O individualismo radical coloca o indivíduo e suas escolhas pessoais no centro da existência. Isso pode levar à priorização dos desejos e sentimentos pessoais sobre as normas e tradições comunitárias e religiosas. O cristianismo, por outro lado, enfatiza a comunidade, o amor ao próximo e a submissão à vontade de Deus. Secularismo. O secularismo promove uma visão de mundo que exclui o sobrenatural e a religião da esfera pública. Isso pode resultar na marginalização da fé cristã e na exclusão dos princípios bíblicos, das políticas públicas, da educação e da vida social. Vamos agora para o ponto número 4. Pluralismo religioso. O pluralismo religioso sustenta que todas as religiões são igualmente válidas e verdadeiras. Isso desafia a reivindicação exclusiva do cristianismo de que Jesus é o caminho, a verdade e a vida, conforme registrado no Evangelho de João, capítulo 14, versículo 6. O pluralismo pode diluir a mensagem do Evangelho e promover uma mentalidade de que não há diferença significativa entre seguir Cristo ou qualquer outra fé. Cultura woke e justiça social. A cultura woke enfatiza a justiça social, igualdade e inclusão. Embora muitos desses valores possam ser compatíveis com a fé cristã, a forma como são aplicados na cultura woke pode conflitar com os princípios bíblicos. Por exemplo, algumas interpretações da justiça social promovem ideologias que podem desvalorizar a importância do pecado, do arrependimento e da graça. Item 6. Desconstrução e desconfiança em relação às autoridades. A desconstrução envolve questionar e desmantelar narrativas e estruturas tradicionais, incluindo aquelas associadas à fé cristã. Isso pode resultar em uma desconfiança geral das autoridades religiosas e dos ensinamentos bíblicos, incentivando uma abordagem subjetiva e pessoal à espiritualidade e à moralidade. Item 7. Hiperconectividade e informação instantânea. A era digital trouxe uma hiperconectividade e acesso instantâneo à informação, o que pode levar a um excesso de informações superficiais e uma falta de aprofundamento. A fé cristã, que requer reflexão profunda
e compreensão das Escrituras pode ser desvalorizada em uma cultura que prioriza a gratificação instantânea e a superficialidade. Item 8. Hedonismo e consumismo. O hedonismo e o comunismo, isto é, o consumismo, colocam o prazer e a aquisição de bens materiais como objetivos principais da vida. Essa mentalidade contrasta com os ensinamentos cristãos sobre a negação de si mesmo, a modéstia e a busca de tesouros nos céus, em vez de na terra, conforme registrado no Evangelho de Mateus, capítulo 6, versículos 19 a 21. Essa tendência cultural, ou pelo menos essas tendências culturais, porque são várias, pós-modernas, apresentam desafios significativos para a fé cristã. Os cristãos precisam discernir e responder a essas influências de maneira que mantenham a integridade de sua fé enquanto se engajam de forma relevante com a sociedade. Aplicação para a reflexão. O que precisa mudar nosso currículo de estudos bíblicos para capacitar os cristãos do século XXI para o enfrentamento da batalha cultural dos nossos dias? Vamos ao tópico 3. Como a fé centrada em Cristo responde à cultura do mundo. É preciso compreender que o Evangelho deve ser centrado unicamente sobre a pessoa de Cristo e sua obra. Quaisquer teologias, ideologias ou filosofias que pretendam ir além disso reduzirá o Evangelho a mais uma teoria ou ideia humana. Nesse sentido, é imperioso, dados os desafios da pós-modernidade, centrar a pregação do Evangelho sobre Cristo. É a pessoa de Cristo que define o Evangelho como a boa notícia de que Deus redime pecadores e restaura todas as coisas. Considerem-se os seguintes conceitos bíblicos. 1. O Evangelho do Reino. A boa nova que Deus está estabelecendo seu reino justo e pacífico na terra. 2. O Evangelho da cruz. A mensagem de que Jesus morreu pelos pecados da humanidade e oferece salvação a todos os que creem. 3. O Evangelho da graça. A verdade de que a salvação é um presente imerecido de Deus, não baseado em nossos méritos. Para isso, a ação da Igreja centrada no Evangelho deve levar em conta 3 aspectos principais. 1. Contextualização. É de suma importância que a Igreja dos nossos dias aprendam a comunicar o Evangelho de maneira que seja entendível pela cultura local, sem comprometer sua verdade. A correta contextualização eficaz envolve entender profundamente a cultura ao redor
e identificar como o Evangelho responde às questões e anseios das pessoas da nossa época. 2. Comunidade. Uma igreja centrada no Evangelho deve ser uma comunidade acolhedora e transformadora. É preciso ação intencional para construir relacionamentos autênticos, onde as pessoas experimentem o amor e a graça de Deus através dos outros membros da igreja. Missão. A missão da igreja é dupla: proclamar o Evangelho e demonstrar o amor de Deus através de atos de justiça e misericórdia. Assim, a igreja deve se envolver ativamente na sociedade, promovendo a justiça social e ajudando necessitados. E, por fim, os diferentes ministérios da igreja também devem estar centrados no Evangelho. Estas 4 áreas ministeriais, mencionadas logo abaixo, são de suma importância para orientar e ensinar a igreja diante do desafio da pós-modernidade. Vamos lá. Primeiro, pregação e ensino. Todas as pregações e ensinos na igreja devem ser centradas em Cristo e sua obra. Os pregadores devem mostrar como o Evangelho transforma todas as áreas da vida de uma pessoa e uma comunidade. 2. Adoração. A adoração na igreja deve refletir a centralidade do Evangelho, celebrando a graça de Deus e levando as pessoas a uma maior devoção a Cristo. É preciso rever canções e estilos de adoração que tendem a focar no homem e desviam a atenção do crente. Neste sentido, a igreja é um centro de adoração e não um espaço de entretenimento. Item 3. Discipulado e formação espiritual. O discipulado deve focar em ajudar as pessoas a aplicar o Evangelho em suas vidas diárias, promovendo uma transformação contínua e progressiva. Missão e evangelismo. Item 4. A missão da igreja local não pode ser desconectada da missão de Deus. Isso significa que o desenvolvimento espiritual dos membros da igreja deve levá-los à ação prática de ofertar e oferecer membros para a obra missionária, mas também a missão individual de cada crente proclamar o Evangelho, demonstrar o amor de Deus em ações concretas através do serviço e justiça. Centrar a pregação e a prática cristã em Cristo é recuperar a vivacidade do Evangelho, crescendo uma visão robusta e prática de como ser uma comunidade que reflete o amor e a verdade de Deus em um mundo pós-moderno. Dessa forma, precisamos encorajar os cristãos a serem firmes em suas convicções, mas também a comunicarem sua crença com graça e verdade. Aplicação para a reflexão. O que a nossa igreja precisa mudar para que a mensagem do Evangelho
ganhe mais significado e atenção neste mundo pós-moderno? Conclusão. Nosso tempo exige um chamado à Igreja para recuperar sua centralidade no Evangelho, oferecendo uma visão robusta e prática de como ser uma comunidade que reflete o amor, a verdade de Deus em um mundo pós-moderno. O autor Keller argumenta que, ao ser centrada no Evangelho, a Igreja pode oferecer uma esperança verdadeira e transformadora, respondendo aos desafios e anseios de nossa época. Que Deus a todos abençoe. Amém.